dois erros cruciais do Ramon Dias, técnico do Corinthians, que custaram a eliminação do Corinthians da pré-Libertadores da América. Vergonhoso o Corinthians ser eliminado da pré-Libertadores. E na minha opinião, e aí depois você vai deixar a sua opinião aqui no comentário, que ela é importante, né? Na minha opinião, foram dois erros cruciais aí que o Ramon Dias cometeu mais uma vez. Em mais uma eliminação, a sua terceira eliminação em mata-mata pelo Corinthians. Fique até o final do vídeo porque nós vamos fazer essa análise aí do jogo entre Corinthians 2, Barcelona 0 e comentar sobre esses erros que, na minha opinião, foram cruciais para que o Corinthians não se classificasse aí para a fase de grupos da Libertadores. Bora para a vinheta e depois nós vamos debater sobre essa partida. Este canal é dedicado a notícias e curiosidades do Timão. Inscreva-se no canal. Devido a essa derrota vexatória, o Corinthians, vexatória no primeiro jogo, o Corinthians então acaba, galera, ser eliminado. E mais uma vez aí a história se repetindo. Mais uma vez o Corinthians sendo eliminado, né, na pré-Libertadores. O jogo de ida contra o Barcelona eliminou o Corinthians. Não foi esse jogo agora, foi o jogo de ida, pesadelo lá no Equador, né, galera? Que foi que eliminou aí o nosso poderoso Timão da Libertadores, da pré-Libertadores, né? Antes de falar aí, galera, desse jogo em Itaquera, cara, não tem como você não lembrar semana passada aqui no Equador que o Timão tomou um banho de água fria, né? Foram 3-0 para o Barcelona de Guayaquil, com 3 gols aí que doeram na alma, né? Um time que não se encontrou em campo, uma derrota que deixou aí o Corinthians nesse momento que nós estamos vivenciando aí, dessa eliminação aí da Libertadores. E a galera tem todo o direito de zoar, todo mundo tem o direito de zoar, os torcedores de outros clubes, é normal, quando o clube perde e aí tem os adversários, né, é normal eles ficarem zoando. Só que o Corinthians pelo menos jogou com mais vontade, fez 2-0, porém não foi suficiente para o Corinthians se classificar. E eu vou dizer uma coisa, cara, como torcedor corintiano que sou, você aí que tá me ouvindo, que tá me vendo, assistindo aí, cara, o Corinthians, ele tinha tudo para ter conseguido esse placar. Tinha tudo, cara. O Memphis Depay perdeu um gol feito, né? O Memphis Depay perdeu um gol ali que poderia ter classificado o Corinthians, ou colocado o Corinthians na disputa dos pênaltis. O Mateuzinho teve a chance no final, quase no finalzinho do jogo, de fazer aquele gol, chutou para cima, chutou para fora. O Corinthians muito apavorado, muito afobado, o Corinthians muito nervoso dentro de campo, e isso prejudicou o Corinthians. Mas aí por que os jogadores estavam tão ansiosos, tão nervosos, afobados que estavam, né, os jogadores do Corinthians? Porque o técnico não tem uma liderança nesse grupo. É simples. Quando o técnico ele é visto como um líder, mesmo para os jogadores, um líder que bota a ordem na casa mesmo, o time corresponde dentro de campo. Foi assim no título de 2012, quando o Tite era o treinador do Corinthians. Ele empunhava a sua liderança. E ali o Corinthians, então, os jogadores do Corinthians, que não eram tão assim badalados naquela época mesmo, né? Não tinham todo esse glamour que tem esses jogadores do Corinthians de hoje. Essa mordomia que tem os jogadores de hoje. Memphis Depay ganhando 5 milhões por mês, de 4 a 5 milhões por mês. Se o Corinthians for campeão agora no Paulista, que é obrigação, todo mundo está falando e eu também concordo, é obrigação o Corinthians ser campeão do Campeonato Paulista, o Memphis Depay vai cair na conta dele mais 5 milha. Quer dizer,
Um cara que custa caríssimo perder aquele gol que ele perdeu, não colocar a mão, não falar, não galera, vamos jogar, eu tomo responsabilidade. Muito ruim dentro de campo. Um jogo horroroso de Memphis Depay. Horroroso. Muitas das vezes que pegava na bola, já perdia ou chutava errado. Cara, foi horrível o jogo do Memphis Depay. O Garro não dá para falar muito do Garro, porque o Garro entrou no sacrifício. Todo mundo aí sabe aí, você que acompanha o Corinthians, você sabe, cara. Você que é torcedor do Corinthians, você sabe aí muito bem que o Rodrigo Garro, ele entrou no sacrifício, porque ele estava com um problema no joelho, está com esse problema ainda no joelho, e dificultou muito o seu rendimento. Se ele tivesse 100%, eu acredito que o Corinthians teria mais chances de se classificar aí para a próxima fase, para a fase de grupos dessa Libertadores. Mas infelizmente, cara, ele não estava 100%. Não jogou bem? Não jogou bem. Mas porque também o cara não está 100%. Mas já o senhor Memphis Depay, não. A princípio, o senhor Memphis Depay, ele estava em forma, até fez vídeos no Instagram, treinando e tudo mais, e não jogou nada. O Yuri Alberto também, vou arriscar em dizer aqui, não é uma confirmação que eu tô falando aqui, não, ninguém me falou nada sobre isso. Mas você lembra que o Yuri Alberto sofreu ali no último jogo contra o Santos, uma pegada do zagueiro do Santos, e ali o Yuri Alberto até chorou, pensou que ia ficar lesionado, e pelos exames não foi tão sério, mas também não entrou no seu 100%, não estava também no seu 100%. Tanto é que não jogou bem também. Ou seja, o trio do Corinthians que sempre resolve, esse trio que estava numa harmonia incrível, né? Memphis, Garro e Yuri Alberto, era o trio que estava dando até dor de cabeça para os adversários. Os caras resolviam numa jogada, os caras resolviam num lance, só que nesse jogo não resolveram. E além de não resolver, não tiveram química entre os três, que os três poderiam sim ter resolvido esse jogo. Porque o primeiro gol do Corinthians foi de uma bola parada, que o Garro deu a assistência, méritos até para isso. O Garro conseguiu dar uma assistência no jogo, né? E nessa assistência do Garro sai o gol do Félix Torres, quer dizer, o trio não brilhou. O Garro foi até o melhor que o Memphis e melhor que o Yuri Alberto, na minha opinião. Não sei a sua, né? Daí você deixa aqui no comentário, cada um tem a sua opinião. O Ramon Dias mais uma vez fazendo cagada. O Ramon Dias mais uma vez mexendo mal na equipe, na minha opinião. Quando ele tira o Ranieri, naquele momento do jogo, e coloca o Romero, sabe o que aconteceu com o Carrilho, que estava jogando muito bem ali naquela ponta direita do losango, estava tendo profundidade, estava chegando na área, né? Você que assistiu o jogo, você viu que no começo ali, no Corinthians, não jogou bem até os 20 minutos do primeiro tempo. O Corinthians não jogou nada, né? Já tinha que entrar mordendo, beliscando o time do Barcelona de Guayaquil. Mas aí quando o Gargamel, né, como diz alguns youtubers aí, quando o Gargamel tira o Ranieri e coloca o Romero, ele acabou ali com aquela profundidade, porque o Romero não tem profundidade muitas das vezes, né? Não tem profundidade, né? O Romero, ele é um jogador que tem que ser respeitado, é ídolo do Corinthians, tudo, mas não tem a mesma profundidade que o Carrilho. E ali então ele quebrou um pouco aquela chance que o Corinthians tinha da profundidade do Carrilho, para que o Carrilho viesse, tentasse finalizar ou cruzar para o Yuri Alberto, para o Garro e para o Memphis. Ali eu acho que foi ali que já começou, foi o primeiro erro do Ramon Dias. Depois o senhor Ramon Dias, técnico do Corinthians, em mais uma eliminação do Corinthians, né? Terceira eliminação em mata-matas do Corinthians com a mão do Ramon Dias. Então para tu ver aí que não tá muito bom o negócio, não tá batendo a conta não tá batendo. E aí, galera, o Ramon Dias, na minha opinião, fez outra cagada, outro erro, cometeu outro erro. Qual foi esse erro que ele cometeu?
Cara, na minha opinião, quando ele tira... Cara, é inacreditável. Eu fiquei muito revoltado na hora, fiquei muito louco aqui na hora. Fiquei muito bravo mesmo. Ele tirou um jogador chamado José Martins. José Martins, junto com o Carrilho, foram os melhores jogadores do Corinthians nessa partida. E o José Martins estava jogando muita bola, estava marcando, forçou um cartão vermelho para o jogador do Barcelona, né, naquele lance. E aí o Gargamel comete mais um erro. O segundo erro nas suas benditas substituições, que não sei da onde que ele tira essas ideias. Não sei da onde que ele tira essas ideias malucas que ele tem em jogos de mata-mata. Como foi contra o Flamengo na Copa do Brasil. Você tá lembrando disso? Tô lembrando. Para você ver como o Ramon Dias só mexe errado nesses jogos que o Corinthians foi eliminado. Contra o Racing mexeu mal também. E contra o Barcelona de Guayaquil em casa, tanto fora de casa também, tá? Não esquecendo aquele jogo dos 3-0, como a gente falou no começo do vídeo aí. Mas em casa, o Corinthians com mais de 45 mil torcedores corintianos gritando ali, ele conseguiu, cara, cometer o seu segundo e, na minha opinião, maior ainda do que colocar o Romero no lugar do Ranieri, apesar que o Ranieri ele fez mais para tentar fazer o time atacar mais, mas na minha opinião, errou, porque quebrou ali o André Carrillo, mas mesmo assim o André Carrillo depois continuou jogando bem, continuou com raça, assim como o Martins estava com raça. Aí ele tira o melhor jogador em campo do Corinthians, que era o Martins, na minha opinião. Até mais que o Carrillo, tá? E depois o Carrillo arrebentou também. Então ele cometeu o seu segundo erro, cara, na minha opinião. Aí depois ele tira o Matheus Bidu. Aí ele tirou o Matheus Bidu e colocou o Thales Magno, que também não fez nada. Thales Magno não é tudo isso. É um jogador bom, apenas isso, né? Mas é um jogador que não conseguiu fazer nada, na minha opinião. Ou fez alguma coisa. Uma hora lá ele driblou, conseguiu driblar os jogadores ali do Barcelona, mas na hora de finalizar, nervoso, ansioso. Então não entrou bem também o Thales Magno. Mas então quem que ele colocaria no lugar do Matheus Bidu? Porque o Corinthians não precisava de um lateral esquerdo. Não estou dizendo que foi uma substituição errada, mas o Thales Magno não fez nada. Aliás, todo o time do Corinthians não jogou nada, exceto Martins e André Carrillo. E o Corinthians então é eliminado. Lá no primeiro jogo contra o Equador ele foi eliminado. E agora a gente tem que aguentar a chacota dos antes. E o Corinthians agora tem essa decisão que é obrigação. É obrigação para o Corinthians ser campeão do Campeonato Paulista. É obrigação. É obrigação. E o Ramon Dias? Na sua opinião, torcedor corintiano, se você tivesse o poder aí do presidente Augusto Melo, você manteria o Ramon Dias mesmo com essa eliminação? Porque, cara, é a competição mais importante do Corinthians era a Libertadores. Mais que o Paulista. Mais que a Copa do Brasil. Mais que o Brasileiro. Por quê? É Libertadores da América. Com chances de chegar no Mundial e tudo mais. E o Corinthians mais uma vez é eliminado na pré-Libertadores. Se você fosse o Augusto Melo, você demitiria o Ramon Dias ou segurava ele mais? Deixa aqui no comentário a sua opinião sobre isso. Eu, se tivesse esse poder, agora dando o meu palpite, eu demitiria. Mesmo jogando aí a final do Paulista. Por quê? Porque o Corinthians foi eliminado na maior competição do seu ano. Mas ele que conseguiu a classificação para a pré-Libertadores, para que demitir o cara agora? Mas eu demitiria, sabe por quê? Porque aí o Corinthians ia ter um choque de realidade. Como eles já têm, já devem estar ligados na pressão. Que é a pressão. O Corinthians leva um baile do Barcelona no primeiro jogo.
Depois contra o Santos, entrou com pressão e se classifica para a final. Só que a Libertadores é a competição mais importante, seria a competição mais importante para o Corinthians. E ele está eliminado. Deixa aqui a sua opinião. Se você fosse Augusto Melo, demitiria ele ou manteria ele mais um pouco? Sua opinião é importante. Galera, vamos ficar por aqui no nosso vídeo. Mais uma vez, infelizmente, o Corinthians aí sendo eliminado pela terceira vez numa pré-Libertadores. A torcida do Corinthians está revoltada com razão com o Memphis Depay, revoltada aí com o Ramon Dias e com o Emiliano Dias, e com razão. A maioria dos corintianos estão revoltados. Não se iluda com aquelas palmas do Corinthians no final do jogo lá, que a torcida estava aplaudindo, né? Não se iluda, porque a galera que estava no estádio, estava naquela atmosfera do Corinthians, tudo é normal. Mas depois aqui, se você pegar a rede social mesmo, cara, que é a maioria dos corintianos entra, você vê que o torcedor está decepcionado aí com o Ramon Dias e com o senhor Memphis Depay, né? Muito decepcionado. Isso deveria pesar muito para o senhor Augusto Melo, né? Não sei qual que é o pensamento dele. Ele acha que não, tá tudo bem, não tá tudo bem, não tá tudo bem. Obrigado a todos e até o próximo vídeo, galera. E até domingo, né? Domingo, Corinthians e Palmeiras, primeiro jogo da final do Campeonato Paulista. Obrigação do Corinthians ser campeão. Até o próximo vídeo. Vai, Corinthians!